Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre o PowerBrief Classic RL, tá? Eu vou definir ele, apresentar as indicações do aparelho e fazer um comparativo entre alguns aparelhos da linha PowerBrief, como por exemplo o PowerBrief Classic Magic e Plus RL, certo? Para isso, vamos acessar o site Treinamento Respiratório. Então, estamos aqui no site Treinamento Respiratório www.treinamentorespiratório.com.br. PowerBrief Classic RL ou LR, né? No site Treinamento Respiratório tá LR. É esse daqui, tá? Então, atualmente ele tá por R$ 629,72, parcelado em 3 vezes sem juros, frete grátis para a região sul e sudeste. Para mim já aparece frete grátis porque eu estou em Curitiba, né? É uma cidade da região sul. Então, vamos lá, vamos clicar aqui para dar uma olhada no aparelho. Então esse daqui, ele é um verdinho, já tem vídeo no canal aqui falando sobre ele. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado a esse vídeo. Só que esse vídeo aqui que você está vendo agora é um vídeo um pouco mais completo do aparelho, né? Então, primeiro aspecto, ele é usado na melhora da qualidade de vida em uma ampla gama de pacientes como portadores de DPLC, controle de ansiedade, controle postural, principalmente em relação à postura cifótica e insuficiência cardíaca, asma, pós-operatório de cirurgia torácica, auxílio no desmame de ventilação mecânica e tratamento de fibrose cística e de doença neuromuscular. Agora, o que a gente precisa entender? Então, por exemplo, doença neuromuscular vai ser todo o caso de doença neuromuscular que a gente vai poder utilizar esse ou qualquer outro aparelho da linha PowerBrief? Será? O que você acha? Então, na verdade, não, tá? Então, até há umas 2 semanas atrás eu fiz um vídeo lá no canal Excelência Fisioterapia Respiratória, onde eu informava de uma avaliação que eu fiz de um paciente com esclerose lateral amiotrófica, onde nessa avaliação, a avaliação de força muscular inspiratória, que é a pressão inspiratória, indiretamente é a pressão inspiratória, mas foi um valor muito baixo. Aí que a gente tem que entender alguns aspectos do PowerBrief, e para isso a importância de um profissional para orientar na compra do aparelho. Então, falando especificamente do PowerBrief Classic RL, então a gente tem aqui que ele começa com uma carga de 10 centímetros de água e vai até 90 centímetros de água. Isso, existe um aparelho específico que a gente faz essa variação, tá? Então, nesse aparelho, a gente analisa qual que é essa referência aqui do paciente. Isso daqui é o valor que eu falo de pressão inspiratória ou força muscular inspiratória, né? Indiretamente as forças. Esse paciente que eu avaliei tinha -2 de força muscular inspiratória, tá? Então, é um paciente que não teria indicação de nenhum dos aparelhos da linha PowerBrief. Mas, Carlos, se eu não tenho esses aparelhos de avaliação, o que eu faço? Como que eu posso ver isso? Então, assim, primeiro ponto, uma opção é o quê? Procurar um profissional que tenha esses aparelhos de avaliação para que se avalie. Aqui em Curitiba, pelo menos, eu sinto que existe uma preocupação de alguns profissionais de levar o paciente para essa avaliação, encaminhar o paciente para essa avaliação e o paciente não voltar mais. O que é voltar? O profissional que faz a avaliação acaba pegando o paciente para ele, tá? Eu vejo que existe uma preocupação em relação a alguns profissionais aqui de Curitiba referente a isso. Eu acho que seria uma preocupação que não deveria proceder, sabe? Porque nenhum profissional vai conseguir abraçar todos os pacientes que existem, tá? E a gente deveria trabalhar em sintonia, né? Favorecendo o que é o melhor para todos, tá? Então, seria uma situação muito fácil, o profissional avaliar o paciente, tá? Pesar como profissional assistente desse paciente, até que ponto tem a indicação do PowerBrief. Agora, você pode tentar avaliar isso
de uma forma subjetiva, de uma forma indireta? Tem, tá? Até tem. Então, lá no canal Excelência Fisioterapia tem um vídeo que fala avaliação subjetiva de carga do Power Brief, tá? Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui, logo embaixo na descrição desse vídeo que você está me vendo, eu vou deixar esse vídeo no canal Excelência Fisioterapia Respiratória para você avaliar de forma subjetiva a carga, tá? Então lá no vídeo vai estar explicando certinho como que você avalia subjetivamente essa carga. Mas para isso você já precisaria de um Power Brief, tá? Ponto. Agora, existe uma outra forma? Até existe. Então, por exemplo, falar desse paciente neuromuscular com esclerose lateral amiotrófica. Ele era um paciente que tinha dificuldade na fala, aí já era um paciente que não tinha movimento nenhum. Então, se ele já tinha dificuldade com a fala, provavelmente a pressão inspiratória desse paciente era muito baixa, tá? Então, seria uma das possíveis indicações, uma das possíveis contraindicações desse aparelho, tá? Então, isso seria, para conseguir entender, é que para mim é um pouco difícil ensinar isso de forma subjetiva, né, porque eu vejo de uma situação técnica. Mas se não estiver claro para vocês, deixe nos comentários, por favor, deixe nos comentários. Comentário não serve só para me criticar, falar que o vídeo está ruim, não, tá? Serve também para isso, falar, eu não estou entendendo o que você está querendo falar. Explica certinho o que você não entendeu, que eu vou responder de uma forma clara. Agora, Carlos, existe algum outro Power Brief? Então vamos fazer uma comparação do Power Brief Classic RL em relação a outros aparelhos, tá? Da linha Power Brief, para esse paciente específico com esclerose lateral amiotrófica. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no Power Brief Classic Medic, tá? Então aqui assim, aqui ficou claro, né, que o Power Brief Classic RL vai de 10 a 90 centímetros de água, tá? Agora, dá uma olhada, Power Brief Classic Medic. Então, o Classic Medic é esse, ó. Também está o mesmo preço, R$ 629,72. Já tem vídeo aqui no canal Treinamento Respiratório falando sobre ele. Tá aqui na página do site, né? Você pode acessar aqui e dar uma olhada. Tá aqui, ó. Carga dele é de 10 a 90 centímetros de água também. Então, se o Classic RL não teria indicação, esse daqui também não tem, tá? É a carga muito alta. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Uso na melhora da qualidade de vida e uma ampla gama de pacientes como. É basicamente a mesma coisa, tá? Isso daqui é a utilidade dos aparelhos da linha PowerBrief. Isso daqui é de um modo geral. Então, por exemplo, a insuficiência cardíaca, a maioria dos aparelhos, se não todos, ele teria a indicação para insuficiência cardíaca. A gente deveria pesar a abrangência de carga que a gente vai trabalhar com esse paciente, tá? Benefícios na questão postural, também o Power Brief faz isso. A característica do Power Brief é essa, que a gente precisa pesar qual que vai ser o nosso protocolo e carga de treino para esse paciente. Então, por exemplo, aqui, ó, portador de DPLC idem. Agora, fazendo um comparativo entre os aparelhos, esse daqui, carga de 10 a 90 centímetros de água, é basicamente a mesma carga do Powerbrief Classic RL. A mesma carga. Mas por que, que eles diferenciaram um branco e um verde? Tá? Para facilitar o norte para a pessoa. Então, tecnicamente, teoricamente, os aparelhos brancos seriam para pessoas que têm alguma doença instalada, os aparelhos verdes seriam para uma pessoa rígida que não tem nenhuma doença instalada ainda. Porém, isso precisa levar em consideração. Por essa abrangência de carga, tanto do PowerBrief Classic Medic quanto do PowerBrief Classic RL, eu particularmente penso que a indicação desses aparelhos seria para pessoas acima dos seus 40, 45 anos de idade. Porque existe uma tabela de referência que a gente analisa a pressão inspiratória de cada pessoa. Outro aspecto, a gente precisa entender qual que vai ser o protocolo de treino que a gente vai trabalhar com esse paciente, quais as porcentagens de carga. Então são essas questões, mas de um modo geral, pessoas
Eu falei de 40 a 45 anos, tá? Na cidade, talvez até caberia aí o Power Brief azul. Mas o fato é que esses aparelhos, Classic Magic, Classic RL, teriam uma indicação maior para pessoas idosas, tá? Agora, tanto faz você escolher, você tem um idoso com DPOC, tanto faz um Classic Magic ou Classic RL. Desculpe, falei errado. Tanto faz mais ou menos, né? A gente precisa entender a complexidade desse idoso, porque vai ter um idoso que ele não vai conseguir essa abrangência de carga. A priori, pacientes com DPLC grave, idosos, né, para ter DPLC já tem uma idade avançada, seria PowerBrief Plus Medic, tá? Paciente DPLC grave. Médio, DPLC moderado e leve, né? Moderado poderia ser o Plus ou o Classic, dependendo da questão. E paciente com DPLC leve, já pode pensar no PowerBrief Classic, tá? Agora, vamos voltar aqui e dar uma olhada como que seria a comparação desse Classic médio, Classic RL, com o PowerBrief Plus. O PowerBrief Plus Magic. Então, o PowerBrief Plus Magic é esse, que eu acho que é o que vem na cabeça da maioria das pessoas. Então, o diferencial vai ser o quê? A abrangência de carga. As indicações deles é a mesma, indicações ou benefícios, né? Isso daqui, ó, a gente pode falar tanto para esse PowerBrief quanto para os aparelhos da linha Classic. Agora, a resistência de carga dele é de 3 a 78 centímetros de água, porém 3 centímetros de água é se a gente tirar essa mola do aparelho. Tirou essa mola do aparelho, é 3 centímetros de água. Com a mola, ele vai de 9 a 78 centímetros de água. Tá? 9 a 78 centímetros de água, essa é a abrangência de carga do PowerBrief Plus Magic. Então, na minha visão, ele é o PowerBrief mecânico com menor abrangência de carga. Por ser o PowerBrief com menor abrangência de carga, ele seria para os pacientes mais graves, tá? Mais graves, paciente em ventilação mecânica, seria esse aparelho. Paciente tracostomizado, o mais possível. Esse paciente tracostomizado talvez até poderia ser o Classic, tá? Mas a priori seria esse daqui, pacientes em ventilação mecânica e traqueostomizados. Agora, PowerBrief Plus Magic, né? Plus Magic não, PowerBrief Plus RL. Que é esse daqui. Então, o Plus Verde, né? Também já tem um vídeo simples aqui no canal, a gente fala sobre o aparelho, não existe o comparativo como eu estou fazendo nesse vídeo. Então, o equivalente Classic desse seria o Classic Verde, que a gente já viu que é uma carga de 10 a 90 centímetros de água. Esse daqui ele tem uma carga de 17 a 90 centímetros de água. Tá? Então, a carga inicial dele já é uma carga maior. Então, a gente deveria pesar a complexidade desse paciente, tá? Dependendo do caso desse paciente, poderia ser esse Classic RL, né? Um paciente não muito grave, ou alguém que tem algum problema postural, tá? Esse que não tem nenhuma doença pulmonar pré-estabelecida. A gente poderia pensar nesse recurso. Então, decidir qual Power Brief é o melhor para cada pessoa, isso não é uma atitude fácil, tá? A gente tem um padrão que a gente vai eleger, baseado nessa avaliação que eu falei para vocês. Seria algo técnico, tá? Agora, de forma subjetiva, isso é um pouquinho complicado. Tanto que várias pessoas chegam no WhatsApp do site de treinamento respiratório, faz um simples relato, né, e ó, qual que é o melhor para mim? Não é bem assim. A gente precisa entender esses aspectos e entender a individualidade da pessoa. Tá? Agora, para esse auxílio, a gente tem uma consultoria também, onde essa consultoria você pode fazer através da assinatura do Clube de Membros lá no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Ou, se você quer uma consultoria só, você pode contratar essa consultoria comigo. Tem como a gente fazer a indicação do Power Brief
E dá para a gente conduzir o treino com o Power Brief também de uma forma online, tá? A forma online não é tão assertiva quanto a forma presencial, mas a gente consegue propor essa avaliação de forma online também, tá? No mais, tá, existem os vídeos aqui, tanto do canal Treinamento Respiratório, quanto do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, que serve como guia para você, tá? Então, é só fazer a busca, você vai, claro que daí vai dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que ver um ou mais vídeos para poder chegar na decisão do seu Power Brief, né? Então, essa é uma opção. Outra opção é contar com o serviço de um profissional, a consulta de um profissional, né? O ideal seria que esse profissional seja o profissional de vocês, tá? De cada pessoa, de cada paciente. Então, são inúmeros relatos que eu coloco aqui nos canais do YouTube, né? Pessoal, meu fisioterapeuta falou para eu comprar um Power Brief que é bom. Só que eu vi tem vários modelos, qual que eu compro? A gente precisa entender o aparelho, saber a amplitude de carga de cada aparelho. Um diferencial muito importante é entender que o bocal de um aparelho da linha Classic é maior que o bocal de um aparelho da linha Plus, né? Então isso pode trazer uma diferença significativa na adesão do treino, na assiduidade do treino aí nesse paciente. E sempre lembrar que o Power Brief não é simplesmente você puxar o ar ali e soprar. Tá? O protocolo bonitinho, certinho, o treino com o Power Brief certinho, ele inclui a associação de outros exercícios, né? Então, por exemplo, algum deles eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vídeo meu mesmo, né? Onde eu tô fazendo meu treino, até em alguns parques. Vou acessar aqui. Então, essa página aqui é a página do YouTube, onde a gente observa algumas realizações de exercício. Então, aqui, ó, isso daqui seria uma proposta de treino combinado, né? Então, isso seria uma proposta de treino combinado, onde eu estou realizando o treino muscular inspiratório com o Power Brief na posição de prancha. Isso aqui é uma proposta de exercício que é bem difícil, tá? Ela é difícil, dificulta um pouco a realização, mas é um excelente exercício, principalmente quando a gente pensa em rendimento. Aqui também, opa, aqui eu estou fazendo o Power Brief com a prancha, só que aqui eu estou errado porque estou sem o clipe nasal. Você fazer sem o clipe nasal é bem mais fácil. Só que também você fazer a prancha com o Power Brief levando uma mão, um braço e um pé é extremamente difícil também. Isso daqui a gente tem que pesar, tá? Em qual momento do treino do paciente a gente vai introduzir uma técnica como essa. É um vídeo aqui onde eu falo da importância do clipe nasal. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Tem um vídeo no YouTube que é bem interessante, que é essa mulher aqui fazendo o treino do Power Brief com a corda naval, que imagino que seja algo bem difícil também, tá? Mas o uso do Power Brief com a corda naval, eu acho que é bem interessante na perspectiva de ganho na perspectiva de rendimento. Então deixa eu digitar aqui Power Brief mais corda naval. Aqui o uso da corda naval isolado. Não achei o vídeo dela com a corda naval. Tá, mas tem um vídeo daquela moça lá que eu apresentei que tava com o Power Brief azul. Essa daqui, fazendo a corda naval. Que é algo bem interessante se a gente está buscando um rendimento nesse atleta. Certo? Então esse era o vídeo de hoje. Um grande abraço. Link
Na descrição do vídeo vai estar sobre avaliação de carga subjetiva do Power Brief. Comentário fixado vai ter o link do site de treinamento respiratório e do nosso material na Hotmart. No final desse vídeo, 2 cards, um falando sobre o Power Brief Classic RL e outros uma playlist sobre o Power Brief. Um abraço e até o próximo vídeo.